Vocês todos concordam que estamos envolvidos, que o mundo está envolvido em densas trevas. Amém? Que tudo que nós temos visto e ouvido de situações e princípios contrários àquilo que nós cremos é muito ruim de ouvir, é muito grave. São coisas que a gente se admira até de acreditar que as pessoas possam praticar tais coisas. A nossa vida, eu quero ser bem clara naquilo que eu estou determinada nessa noite. A nossa vida, ela acontece através da doutrina. A doutrina, o que é uma doutrina? É o fundamento da nossa vida. Eu quero falar de alguma coisa que talvez alguns de vocês que são mais novos ou até os mais antigos na fé não pararam para prestar atenção sobre esse assunto que eu vou falar hoje. A nossa vida, ela é pautada, ela deve acontecer através da doutrina, e a doutrina é o fundamento da nossa vida. O conhecimento, queridos, o conhecimento sem vida é apenas orgulho. Em contrapartida, vida sem conhecimento são apenas experiências que em nada mudam o nosso ser. Nós precisamos ter a mente cheia de luz, cheia de entendimento, um coração inflamado, aquecido pelo amor de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Todos nós precisamos de uma doutrina certa e uma prática certa. Se fosse o Carlos aqui falando, ele ia dizer uma ortodoxia e uma ortopraxia. Que quer dizer o quê? Eu disse, eu não vou falar do meu jeitinho, mas já falei. Então nós precisamos aprender e ter essa noção, se nós estamos caminhando numa doutrina bíblica e se nós entendemos o que isso afeta o nosso dia a dia. Nós temos um corinho bem antigo que a gente sempre canta, que é em espírito e em verdade. Te adoramos, né? Vocês conhecem todos. Em espírito e em verdade te adoramos e tal. Em espírito, diante de Deus, em oração, é uma forma de adoração. Em verdade, na minha vida diária, no meu proceder, nas minhas ações, como que eu vivo a minha vida, como que eu vivo o meu dia a dia, o cotidiano, como que nós somos. Porque eu já falei isso, todo mundo já sabe, mas eu vou repetir. Nós estarmos dentro da igreja é bem fácil. Nós irmos na festa, na casa de alguém, lá todos nós vamos nos comportar bem, né? Ninguém vai chegar na casa de alguém mexendo em geladeira e reclamando, falando alto. A gente não vai numa festa de casamento se comportando de uma maneira maluca ou daquele jeito que a gente anda em casa. Desarrumado. Tem dia que a gente está mais irritado, tem dia que a gente está mais calmo, tem dia que a gente não quer falar, a gente não fala. E tem um dia que a gente quer falar muito. Mas quando nós saímos para irmos a uma festa, à casa de alguém, a gente se comporta de uma forma educada. Né? Nós estamos num jantar ou num almoço, ninguém vai estar metendo a mão e fazendo coisas na casa de alguém que tu não tem. Mesmo tendo intimidade, a gente já não deve fazer, né? Quanto mais não tendo. Então eu trago uma pergunta: quem nós somos em Cristo? Faça para si mesmo essa pergunta. Parece tão fácil de responder. Eu acho que parece fácil. Qual a sua identidade? Você se identifica como filho, como filha de Deus? Acho que todos, amém? Somos filhos e filhas de Deus. Somos filhos de Deus, todos nós aqui. Ou, eu escrevi aqui, ou vamos e voltamos dos nossos cultos, daqueles que a gente vai aqui nas congregações, vamos e voltamos e nada acontece.
continuamos da mesma forma. Somos apenas religiosos que entramos e saímos do templo, mas o triste é quando saímos, onde tudo que é carnal, tudo que é humano, tudo que é desagradável a Deus acontece. Por quê? Porque se nós fizermos uma pergunta assim: será que eu sou um religioso? Será que eu estou aproveitando bem os ensinos que eu tenho recebido? Por que a gente canta como a gente cantou aqui essas canções? Deveria e deve ser porque nós cremos nisso que cantamos. Que Ele seja exaltado, que Ele seja engrandecido, que antes nós estávamos nas trevas, mas agora a gente está na luz, e por aí adiante. Quando eu pergunto assim, tu acha que tu é um religioso? Aí eu posso perguntar assim, aí tu me faz uma pergunta, mas por que tu pensa isso? Como que é ser religioso? Ser um religioso é você fazer a seguinte avaliação: quem eu era antes de Jesus e hoje, conhecendo a Cristo, quem eu sou? Alguma coisa mudou? Ser um religioso é você saber que tem que vir, participar mais ou menos do culto, mas a sua vida em nada ela é transformada. Eu gostaria de colocar para vocês o nosso coração através do texto de Romanos 3, 10 a 18. Eu pedi para colocar aqui. Romanos 3, 10 a 18 fala quem somos. Eu sei que sempre dá uma coisinha, né? Quando der, alguém diz, deu. Mas ninguém vai falar, né? Espera aí só um pouquinho que eu vou ler para vocês. Olha esse texto, irmãos. Olha esse texto. Romanos 3, do 10 em diante diz assim: como está escrito, Deus está falando de nós, de toda a humanidade que não conhece a Ele. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Deus olha, será que eu acho alguém que é bom? Não, não há. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus por sua própria vontade. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tramam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. Olha que coisa séria. A boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é o que eu era quando eu cheguei aqui, ou quando eu chego em qualquer lugar onde a palavra de Deus é apresentada para mim. Aí a gente vai dizer, alguém pode estar pensando, eu não era tão terrível assim. Todos, não fica ninguém de fora desse texto aqui. Não há um justo, não há ninguém que queira fazer o bem, mas até que vai acontecer um momento em que Jesus vai se manifestar em nossa vida. Um momento em que Jesus vai entrar e vai abrir os nossos olhos e nós vamos ver a vida de uma outra forma. Se hoje alguém chegar para ti e perguntar assim: por que tu é cristão evangélico?
que que tu crê? Por que que tu começou a ir nessa igreja ali? Daí alguém pode dizer assim, a pessoa pode chegar e dizer, tu mudou algumas coisas, o teu jeito de ser mudou, parece que tu não pratica mais algumas coisas que antes eu te via lá naquele lugar, lá naquele tal, e a gente jogava junto e tu era um cara extremamente desequilibrado, bravo, brigava com todo mundo. Eita glória, ainda bem que os crentes não são mais assim, né? São mais calmos. E aí a pessoa pode perguntar assim, é a tua religião? É porque agora tu está indo numa igreja de crente que tu mudou assim? Aí tu vai responder, não é porque eu vou numa igreja, é porque eu não gosto mais de fazer aquilo. Estou mais velho, estou mais novo, não tenho mais vontade, mudei, não quero mais fazer aquilo. Não assume, essa resposta não está correta. Mas se você responder assim, eu não estou mais fazendo isso porque Jesus é a minha base. Aí ele vai dizer, puxa vida, tu pode me explicar por que Jesus é a tua base? Como é que você explicaria? Como? Você sabe explicar, vocês jovens? Como que Jesus é a tua base? Que texto bíblico que você usaria? Como que a gente pode explicar para alguém hoje? Porque, queridos, como eu li aqui anteriormente, conhecimento sem vida é orgulho. Eu sei, mas não vive aquilo que fala. Agora, vida sem conhecimento são apenas experiências. Nós não podemos viver de experiências. A gente está fazendo um curso, eu e o Carlos, onde a gente ouviu o impacto. Ele muda a pessoa na hora, ele te toma, ele te toca profundamente. Quantos cultos aqui que a gente é muito abençoado na hora do apelo, no final, e aquilo enche, e a gente chora, e a gente se sente diferente de como entrou. Só que lá depois de 3 dias, e daí, como é que tu está? Por que a coisa cai? Por que aquele impacto não permanece? Aquela unção que tu sentiu naquele dia, aquele amor, aquele abraço, as coisas passam, porque tudo passa, porque um dia não é igual ao outro. Sabe o que não passa? A palavra de Deus. E é nela que a gente tem que colocar toda a nossa esperança, todo o nosso entendimento, todo o nosso desejo de ler e buscar essa transformação. Daí se ele pedisse, tá, me dá a razão da tua fé. Aí tu vai dizer, bom, a razão da minha fé é que, Jesus morreu numa cruz para me salvar. Aí o cara vai entender alguma coisa? Alguém? Uma vizinha tua, uma pessoa mais jovem ou mais velho? Eu sempre ouvi isso, que Jesus morreu numa cruz para me salvar, e eu nunca entendi isso quando eu era sem Cristo. Aí eu quero falar agora com os irmãos sobre a palavra doutrina, que eu iniciei essa palavra. A doutrina na Bíblia é o ensino bíblico que serve como regra de fé e prática de vida para a igreja e seus membros. A gente já ouviu falar em algumas igrejas neopentecostais ou mais, que existe a doutrina que seria dos usos e costumes. Isso não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina humana. E hoje nós estamos vendo, que todos aqui têm acesso à internet, muitas falsas doutrinas, ensinando barbaridade de coisa fora mesmo, fora da palavra. Só que eles pegam um versículo para ensinar como se fosse verdade, distorcer a verdade e ensinar como verdade, que é uma heresia, é um falso ensino, é uma falsa doutrina que forma falsos cristãos. Os irmãos estão entendendo? A palavra doutrina, ela vem do grego, que significa ensino. Nem tudo que você ouve hoje na internet você pode usar para
seguir como ensino. Eu gostaria que a gente olhasse, quem deixou a Bíblia aberta, Efésios diz assim, eu achei isso muito lindo aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos já leram esse texto aqui? Já passaram por Efésios 1? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos? Muitos, né? Acho que de uma forma ou outra todos nós já lemos. Essa palavra bendito, ela é muito mais profunda do que a gente possa pensar. A palavra bendito, quando Paulo escreveu, ele quer que a gente entenda que essa expressão, que nós reconhecemos que ser bendito, que Deus como bendito, Ele é abençoado, que Ele derrama dentro de cada um de nós, Ele faz um derramar tão grande da sua bondade, que a gente fica realmente fora, a gente fica agraciado, a gente se sente muito feliz. Alguém já sentiu em algum dia, em algum momento da sua vida, esse derramar de tu vir na igreja, ouvir a palavra, ou lá atrás, quando tu converteu, e tu disse, como foi maravilhoso, aquilo que eu senti, nunca eu senti, nem por causa de ninguém, mulheres, pai e mãe, nem um bom emprego, nem uma boa comida, nada disso produz esse derramar dentro de nós. Apenas o Senhor pode derramar. Esse derramar da bondade dele é tão grande, tão perfeito, que nos leva a pensar, eu jamais vou abandonar Jesus. Eu estou chegando lá onde eu quero chegar. Quando eu entendo que eu chamo Deus de bendito, eu leio que Ele é bendito. Ou que Paulo, que escreveu esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que fez a maior obra de amor pela humanidade. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que estivesse morto não morresse, mas tivesse a vida eterna. Parafraseando. A palavra bendito, ela é declarada que Deus deve ser louvado. Ela é ensinada para nós, que transmite a ideia de alguém que merece uma admiração, que merece honra. A gente canta que a Ele honra, glória. Mas às vezes a gente faz isso e vai embora e nem entende por que a gente está dizendo a Ele a glória, honra, glória, louvor e poder para sempre. Às vezes a gente canta, mas a gente não pensa, a gente não mergulha, nós não paramos para pensar o quanto Deus é digno, o quanto Ele é bendito, o quanto Ele é abençoador e abençoado. Amém, igreja? Deus, Ele é bendito pelos benefícios que Ele nos dá. Ele é bendito por todas as bondades para com toda a humanidade que Ele já derramou. Ele é bendito por sua provisão diária a cada um de nós. Ele é bendito porque Ele é fiel, pelos livramentos que o Senhor já nos deu na vida. Quando eu falo de provisão, eu vou citar aqui, não vou falar a pessoa. Eu conversei essa semana, no momento aí, e ela teve 5 filhos, era um casal, teve 5 filhos, e o marido abandonou quando as crianças eram pequenas, e ela me contou que ela criou os filhos sozinha. Ela trabalhou dia após dia, e educou as crianças, e fez coisas maravilhosas. Ela não tinha onde morar, morava de aluguel, trabalhando para pagar. A pessoa tirou ela dessa casa,
tudo por coisa maligna mesmo. Ela foi morar, os irmãos fizeram sabe o que? Numa área verde, levantaram assim botaram aquelas borrachas de carro como piso, e fizeram só um quadradinho, cobriram e botaram ela e os 5 filhos para morar ali, tipo, de uma noite para o dia. Eles fizeram isso porque ela não tinha para onde ir. Isso é muito difícil, mas ela não perdeu a fé, ela continua firme no Senhor. Eu ouvindo ela falar, eu fui muito edificada de ver o quanto que é Deus o nosso provedor. E hoje ela tem a casa dela própria, hoje ela tem os filhos adultos, tem netos, tem uma filha abençoada que serve ao Senhor. E os demais irmãos estão se organizando, vivendo as suas vidas lá em São Paulo. Então eu acho que essa bondade, esse bendito, como eles falaram quando Jesus ia vindo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o bendito do Pai, é o abençoador. Aquilo que é espiritual, irmãos, pertence às coisas do Espírito de Deus, é sobrenatural, por ter Deus como fonte, e está em contraste com aquilo que é natural, cuja fonte são os seres humanos ou coisas terrenas, que não é o nosso objetivo eterno. Nós todos aqui devemos ter como objetivo a vida eterna. Sabemos que um dia nós iremos morar lá. Para um crente viver produtivamente na sociedade, ele precisa de benefícios cuja fonte é Deus. Deus tem nos abençoado. Amém, igreja? Cada um sabe da sua provisão, cada um sabe dos milagres que Deus já fez. Quantas aquisições vocês já tiveram? Quantas situações onde tu ficou assim, para que lado eu vou? O que é que eu vou fazer? E Deus entra com a providência e Ele muda a situação. Porque muitas vezes, amada igreja, não é só Deus mudar a situação, é como nós reagimos mediante uma situação difícil. É na reação que somos avaliados. Porque quando alguém pisa no nosso pé ou nos contraria, como nós agimos? Quando alguém discorda da nossa fé, como nós nos comportamos? Que exemplo nós temos para falar que seguimos a Jesus? Aí vem o versículo 7, onde eu quero compartilhar com os irmãos sobre a redenção pelo seu sangue. Mas eu quero voltar só uma parte aqui nessa palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou. Cada um de nós é abençoado, mas é com muita bênção. Não é pouca bênção. Deus nos abençoou com todas. Que todas? Todas as bênçãos espirituais que você necessita. Entre elas está o perdão, em ser justificado por Ele, em ser uma pessoa longânima. Eu sei que eu estou falando só termos assim, que parece que não está na nossa prática. Aí quando nós entramos aqui na redenção, a Bíblia diz assim, no verso 7. Nele, quem é? Está falando de quem aqui? Quem? Está falando de Jesus Cristo. Nele, temos a redenção pelo seu sangue. Aí fecha. Quem que morreu por nós numa cruz derramando o seu sangue? Jesus Cristo. Amém, igreja? Estou falando devagarinho, eu estou meio assim lenta, daí vocês estão tudo assim lento, né? Vamos mexendo aí. Vamos se mexendo, para não dar sono. Nós temos a redenção por meio do seu sangue. E junto com essa redenção nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados. Segundo
a riqueza da sua graça. A graça de Deus é o maior presente que nós recebemos. A graça, ela é gigante. Todos nós estamos debaixo. É como se fosse esse templo aqui, a graça representada, e ela está. É esse templo aqui, a graça. Estamos todos debaixo desse templo, aqui dentro. É somente através dessa graça, que é o amor dado a quem não merece. Nenhum de nós éramos merecedores desse amor. Ninguém. E eu fico às vezes impressionado, é que as pessoas reclamam muito da vida, sendo que 80% é a tua parte se ela não está boa. Sabiam disso? 80%, se a tua vida não está bem, é por tua causa. Tu não busca, tu não honra, tu não ama, tu não se dirige, tu não fala. Imagina a gente viver com uma pessoa dentro da nossa casa que a gente não olha para a cara dela, não conversa, não tem vínculo, não tem intimidade. Como que eu vou me dizer cristã? Como que eu vou me dizer filha? Se eu nunca chamo ele de pai, eu nunca o chamo, eu nem agradeço por tudo que ele já me deu até hoje. E ele me deu quando eu estava, sabe como? Morta nos meus pecados e delitos, assim como cada um de nós. Sabe quando que tu foi abençoado? Quando tu estava completamente longe dele. Ele não esperou tu chegar, ele te amou e te chamou. E a gente veio, mas a gente é muito mesquinho, nós somos mesquinhos. Nós queremos receber bênção. Muitas vezes viemos à casa do Senhor no domingo para receber algo de Deus, e não para adorá-lo. Nós devíamos sair de casa nos domingos e dizer: hoje eu vou na casa do Senhor para te adorar. Me capacita, tira de mim essa mente louca, cheia de ideias, cheia de conceitos, cheia de informações, cheia de internet, de notícia ruim. Ouve o louvor antes de vir para o culto, prepara o teu coração já em casa, para tu chegares aqui e adorá-lo, independente de quem toca, de quem canta. Chegar aqui pronto como um adorador. Aí você vai ter uma experiência com conhecimento que tu estás adorando, porque ele é digno, porque tu leu a palavra e diz que o Senhor é digno de toda honra e glória. Um dia, a questão de sentir medo. Muitas pessoas têm medo do futuro, ou medo de uma situação difícil acontecer com um filho. Muita gente tem muitos medos. Dizem que o medo é primeiro sentimento que todos temos ao nascer. Tanto que a criança, quando ela nasce, no instantinho, ela já está... A gente chega, oi neném, ela já dá aquela, né, o bebezinho bem novinho, porque ele já é assustadinho. Quem é que está gritando comigo? E depois, se a gente dá, a criança está dormindo, ou a gente acorda, ou faz um barulhão, ele também já dá outro tremelique. O medo está inerente ao ser humano, ele até nos protege. Mas o que acontece? A Bíblia diz que aquele medo terrível, grande de tudo, do amanhã, eu não vou sair porque eu não sei se eu vou voltar viva, um carro pode me pegar, eu não sei se eu vou ser perseguida, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Esse tipo de medo, a Bíblia diz que o amor de Deus cobre todo o nosso medo. Amém, igreja? Tem que falar assim para vocês responder. Eu vou conceituar redenção. A redenção é a libertação do pecado, dos pecados, alcançada através da morte, ressurreição e vida de Jesus. É um processo de libertação espiritual que remove obstáculos entre o homem e Deus e permite a participação na vida de Deus a cada dia. No latim, essa palavra redenção tem a ver com comprar de volta. O que cada um de nós aqui pode dizer? Sou redimida por Jesus. Ou pode usar remida.
redimido ou remido tem o mesmo significado. Você sabe chegar num lugar e dizer que você é remido? Por que tu é crente? O que Jesus tem de diferente de outros santos aí que a gente já ouviu? Aí tu pode dizer, sabe o que é? É que Jesus, ele morreu para me salvar, ele morreu para perdoar os meus pecados, e eram muitos. Ele morreu para me justificar, ele morreu para me reconciliar com Deus, me regenerar, me redimir. Isso é tu dar uma explicação para alguém, estudar mais a fundo, para dizer por que tu é crente. Ai, Deus é bom. Ai, Deus é bom. Agora, se a gente for, quem é mais velho na fé aqui, e nós formos dar conselhos, a gente tem muito conselho bom para dar. Não é verdade? A gente sabe, se uma pessoa vier buscar uma ajuda, a gente sabe orientar, pelo que a palavra já fez em nós. Mas eu estou me referindo a você ter uma resposta da Bíblia, de conhecimento. Se alguém chegar assim, tu é remida em Jesus, tu vai dizer, o sangue de Jesus tem poder, pode até pensar que a pessoa está falando algo contra ti, por não ter o conhecimento. Porque quando Jesus morreu na cruz, aquela morte dele ali naquela cruz, quando ela aconteceu sobre cada um da humanidade que creu, estava acontecendo coisas grandiosíssimas. E não aconteceu uma vez só, está acontecendo até hoje. Nós somos resultados desse amor de Jesus que os discípulos foram espalhar, e outras pessoas, até que chegou um dia a mim através de uma pessoa, chegou até ti através de outra pessoa, da mãe, do avô, e nós estamos aqui ainda querendo levar esse Jesus para outras pessoas. Você quer levar Jesus para outras pessoas? Você conhece alguém que precisa muito de Jesus? Conhecemos muitas. E podemos orar até por pessoas que estão distantes, pessoas que nós vemos na TV, pessoas que são tão pobres, espiritualmente falando. A redenção diz respeito a Deus como autor da nossa redenção, antes de dizer respeito a nós, como humanos. Porque ser liberto do pecado é uma coisa grandiosa demais. Mas como que isso acontece? Quando eu reconheço que sou pecador. Não vem com aquele papo, não, eu aprontei umas, aprontei outras. Não, eu sempre fui uma pessoa correta. Até a gente teve um testemunho aqui, né? E ela disse, não, eu nunca fui de praticar coisas, de estar no mundão, fazendo toda aquela coisa arada. Mas eu era pecadora. Todo mundo é pecador até vir ao conhecimento. E a Bíblia diz em 1 João que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E hoje em dia, se eu não estou vivendo na prática do pecado, eu estou na bênção. Ninguém pode dizer assim, eu não peco. A gente peca por coisas pequenas, às vezes grandes, pensamentos, atitudes, coisas terríveis, que nós, pessoas nascidas em pecado, lá o pecado de Adão, nos faz pensar. Então todos os dias é dia de dobrar o joelho e dizer, Deus, eu estou com medo de certa situação na minha vida, mas eu quero te dizer que eu sou grato porque tu me remiste, e junto com a tua redenção da minha vida, tu me tornaste justificado pela morte do teu filho, e baseado nisso eu sei que tu é o meu pastor e nada eu vou ter falta. E baseado nisso, Senhor, ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, eu não vou temer, vou sofrer, vou me quebrar tudo, vou chorar, mas não me sentirei sozinha e desamparada. É isso que é a gente saber o que a palavra diz. Redenção é um ato de amor e misericórdia de Deus, que envia o seu Filho ao mundo para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa, um jovem que estava ouvindo alguma coisa, como eles falam, de alguém que não é brasileiro. Eles falam assim que é da gringa, né?
Isso quer dizer que a pessoa não é brasileira, né? Acertei? Olha que ponto de nível de maldade muitos jovens estão vivendo hoje. Esse moço era um homem trans, então significava que a aparência dele era de mulher, e ele disse, sabe o quê? Eu vou ser o primeiro mulher trans que vai ter o útero. Eu vou fazer essa cirurgia, vou colocar no útero. E sabe qual é o meu primeiro ato? Fazer um aborto. É muito mal, né? É muita treva. Pensa o que essa pessoa está pensando. Eu pensei que seria, vou querer gerar o filho, que não vai acontecer, não vai dar certo essa cirurgia, e eu acho até que ele vai morrer, porque é seríssimo. Já o desejo do coração dele já é gravíssimo. Olha quanto que ele quer afrontar Deus. Ele quer ser um homem que vai ter útero para poder fazer um aborto. É grave. É esse público que está na internet fazendo muitas coisas, falando para muitos meninos e meninas que têm acesso, achando que isso não é remido, não é temente, não está próximo de Deus, está distante demais. Amém, igreja? Esse texto aqui que eu li, nele temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a remissão, vou pagar essa conta, dos pecados. Mas como que isso é feito? Segundo as riquezas da sua graça. É muita graça, é graça maravilhosa. Graça quer dizer dom, presente, amor dado a quem não merece. Então é para mim, é para ti. Nós precisamos dessa graça. E ele diz, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, e em toda a sabedoria e entendimento. Deus ainda te dá de presente tu ser um homem sábio e uma mulher sábia. Gente, que pena que a gente tem que envelhecer para descobrir essa sabedoria. Por que quando a gente não tem 20 anos, 30, a gente não é mais sábia, mais sábio? Parece que a gente só aprende quando está mais velho. A gente já olha tudo com outros olhos, porque essa palavra vai entrando. Gente, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é uma semente viva. Por isso que eu creio, temos que estar nos cultos, ouvindo a palavra, mesmo que tu já saiba tudo isso que eu falei, mas eu estou aqui para relembrar, e cada um que traz a palavra, o pastor Carlos, os outros irmãos que estão pregando, é uma palavra viva, e a palavra viva, ela entra, e quando ela entra, ela é viva, ela não é uma semente morta, é uma semente viva. Bota semente, daqui a pouco isso vai explodir. Como? Em vida, em amor a Deus, em ser um homem, uma mulher frutífero, uma pessoa maleável, uma pessoa que não guarda rancor, que acha que guardar rancor é bonito, que ficar 10 anos sem falar com o pai, ou a mãe, ou um parente é bonito. Isso é pobre, isso é terrível. A redenção sobre nossa vida nos faz perdoar. A redenção em nossa vida nos faz amar, nos faz compreender, nos faz ceder o direito, nos faz servir com amor. Servir. O que é servir? É servir com amor, é servir o próximo, é servir. Tem uma hora que alguém está precisando de alguma coisa, vai lá e faça, serve, ajuda, tem compaixão. Tem muita gente nessa igreja que é pobre de não ter muitas condições, de precisar de 1 ou 2 cestas básicas para poder comer o mês inteiro, fora a carne, proteína, né? Agora fala proteína, fora um ovinho.
É ali, ó, é quebradeira. E vocês pensam que são poucos? Não são. Toda essa campanha que a gente fala que seja generoso, seja uma pessoa abençoadora, isso deve fazer parte do teu caráter. Tem gente que é esganado, cristão esganado, cristão muquirana, que não gosta de abençoar. Eu nunca vi disso. Se alguém hoje, tu está com o teu armário lá de alimentos, chegar uma pessoa e eu ligar para ti e dizer, tem uma pessoa aqui, eu já dividi um pouco do que eu tinha, mas eu não tinha muito hoje, tu poderia dividir a metade dos teus alimentos aí do armário, com alguém, do armário da cozinha? Tu poderia ceder umas toalhas, aí tu diz, puxa, eu só tenho 4 toalhas, mas eu vou te dar 2. Puxa, eu tenho 3 lençóis, porque eu não tenho muito, mas eu vou te dar 1. Deus se agrada de um coração generoso. Eu já fui muito abençoada por isso. E já abençoei, já dividi várias vezes o meu armário de comida com as pessoas. Já dividi e se bobear, divido se vier na minha porta. Porque nada é nosso. Você está semeando diante do Senhor. Cristão não pode ser esganado. Esganado, palavra antiga, né? Apegado ao dinheiro, apegado às suas coisas. Nós devemos ter tudo com a mão aberta, porque tudo que Deus nos deu é para a glória dEle, e a glória dEle é nós sermos abençoadores como Ele é abençoador, como Ele é bendito. Eu não vou falar quem é, mas tem uma pessoa que me ajudou muito na minha conversão, porque todo mundo já sabe qual é, mas eu não vou falar. E quando eu ia na casa dele, uma coisa, eu já esqueci muita coisa. Eu disse para o Carlos, eu preciso ir no médico, eu estou esquecendo tudo. Mas tem coisas inesquecíveis. Ele tinha na varanda, na época, né, é o que eu tenho na minha memória, uma casa de madeira, tinha uma varanda. Ele fazia o quê? Ele tinha uma gavetinha ali, que eu observei. Se eu um dia, que eu acho que eu devo ter chego lá, não me lembro direito, ele sempre tinha uns trocados ali, dinheiro. Certo assim, uma nota de 20, de 50, ele tirava, eu acredito, nunca perguntei, nunca falei, mas eu acredito que ele tirava e deixava ali. Uma pessoa necessitada chegava, ou um dia, eu estou precisando, me desculpa, mas eu estou sem almoço. Aí ele não tem almoço em casa, porque às vezes não era costume, tirava aquele dinheirinho e dava. Para muitas pessoas ele fez isso. Muitas. Aprendi com eles. É uma generosidade. E não é só trocar a roupa quando tu já enjoou de usar. Não é só a gente. E outra coisa, nós estamos nessa campanha das cestas básicas, da proteína. Não vai lá fazer por... pega aqui, vai fazer falta, mas... Não, faça com alegria. Pede perdão a Deus. Deus, eu não estou com vontade de dar. Deus, eu não estou, acho que vai fazer falta, mas eu quero te obedecer e quero doar. Aí tu vai lá e compra. Sem medo, porque Deus se agrada de um coração sincero. Deus se agrada de quem abençoa com alegria no coração. E para finalizar, espera só um pouquinho o conjunto. É o primeiro finalizar, vai ter o segundo. Esse texto que eu li, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Esse texto representa a primeira bênção dessa redenção, permitindo que o cristão se liberte da culpa e da condenação. Culpa, condenação. Em Romanos 5 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aos quais são chamados pelo seu decreto. Nenhuma condenação há. Agora, se tu está com muita culpa, faz uma autoavaliação, porque tu está pecando em alguma área. Pecando contra Deus e contra os irmãos, porque o nosso pecado hoje, primeiro peca contra o princípio divino, e depois a gente peca contra aquele que nós vemos e convivemos. Não adianta espiritualizar, o Senhor me perdoa, te perdoa, agora vai lá e faz a tua parte. Abençoa a Maria, abençoa o João, faz o que tem que fazer.
A redenção traz a promessa da vida eterna, conforme Apocalipse 5, 9 e 10, onde Cristo é adorado como aquele que resgatou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Vida eterna é o ápice da redenção. Quantos de vocês têm convicção da salvação? Pode ser até que, não sei quem não concorda, vocês têm que ter convicção, eu sou salva. Mas por que tu tem convicção? E se tu errar amanhã? O meu erro nunca será tão maior do que aquilo que Ele já fez por mim. Se você não anda na prática do pecado, você pode até falhar. Se você está se esforçando para amar a Deus, se esforçando para conhecer a palavra, se esforçando para lutar contra o teu próprio eu, que é egoísta, perigosinho, que só pensa em si mesmo muitas vezes e não quer dar, não quer abençoar. Essa obra redentora, de redenção em nossas vidas, deve ser uma das bases da nossa fé. Então hoje eu queria deixar, eu falo assim nos jovens, mas tem muito casal, pessoas novas na fé, que nunca pararam para pensar, estou na igreja já há 5 anos, mas nunca parei para pensar que eu sou remido, que eu sou justificado, que a minha dívida foi paga, e que se alguém vier me cobrar o porquê que eu sou cristão, eu não vou dizer, não, é porque não gosto mais de fazer aquilo. Mentira, tu pode até gostar, está até em luta na mente, vontade, como a gente está acompanhando uns novos na fé aí, ou mais, aqueles amigos que eu tinha, que a gente se reunia para tomar uma cervejinha, às vezes eu sinto uma falta. Vai para a cruz, irmão, vai para a cruz, entrega esse eu, entende a obra redentora, a obra que te traz, porque essa obra que eu estou falando, é como nós andarmos na chuva, quem anda na chuva fica molhado, quem crê em Jesus é redimido, vocês estão entendendo? Não tem como, isso não é para um ou outro, é para todos, todo aquele que crê é remido, tem a redenção sobre si, tem o perdão do seu pecado, e por isso deve agir como tal, como alguém que é amado de uma forma extraordinária por Deus. Você não é mais cativo, tem pessoas que ainda vivem cativas, por outras pessoas, cativa de algum vício, cativa de alguns costumes. Então esse é o momento de você dizer para Deus, me ajuda. Deus, eu quero viver debaixo dessa redenção que Tu me deste. Não é uma coisa que eu mereço, Ele nos deu. Ninguém merece, Ele nos deu. Amém, irmãos? Vocês que são os últimos que se batizaram, entenderam isso? A gente é amado, é perdoado quando a gente entende o que Jesus fez na cruz. Não tem mais querer fazer. Agora é a nossa parte. É lutar contra esse eu que só reclama, que só vê defeito, que só vê coisas ruins, tanto na igreja, como ao seu redor, como no seu trabalho. Para finalizar mesmo, o conjunto pode chegar aqui à frente. Eu conversei com uma moça que queria muito um trabalho, muito. E ela trabalhava sempre fora da área que ela era formada. Até que eu disse, não, vamos orar, Deus vai preparar. E ela conseguiu um trabalho, não num lugar comum, ela conseguiu no melhor daquela área. Sabe, tem várias lojas que vendem roupa, mas ela conseguiu trabalhar naquela de departamento que paga melhor. Um exemplo, tá? Então eu quero dizer assim, daí ela está trabalhando nessa loja e está ganhando bem. E aí a gente vai conversar. Ai, tem um gerente lá que pega no meu pé. Grandes coisas que o gerente pega no teu pé. Tu não precisa trabalhar, sustentar a tua casa? Ela é sozinha, tem filhos. Como que a gente reage diante dessas coisas da vida? Tem coisas que não tem solução.
Aí eu pensei, se ela tivesse conversado comigo, eu estaria em oração junto com ela. Vamos orar para Deus quebrantar o coração desse gerente. Vamos orar para Deus melhorar a situação desse local onde tu trabalha. Aí as pessoas, porque se aborreceu, porque acha que o gerente já está louca para sair daquele emprego, para depois ficar na luta, passando trabalho, pedindo cesta básica, porque não está fazendo da vida dela como a palavra ensina. Nós vamos passar por aflições, mas toca o barco. A vida é para frente, não é para trás. Nós temos que ir para frente, seguindo, olhando para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E para Deus nada é impossível. Na área financeira, na área sentimental, na área do perdão, na área da casa, de tudo que somos. Na área da restauração. Na área da restauração familiar. Tem muitas famílias, não falo de marido e mulher, a família que eles vieram lá. Os pais, os primos, parentes, muitos primos, muitos tios brigados com sobrinhos, não conversam com essas pessoas, isolaram. Deus quer que a gente, se possível, viva em paz com todos.